Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar como foi a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar das vitórias do Guarani, do Goiás, do Avaí, do Santos, do Mirassol, do América Mineiro, do Ituano, do Sport e do Novo Horizontino. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal. 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou com a reabilitação do Avaí na Série B. O Avaí venceu o Operário do Paraná pelo placar de 1-0. Com isso, o Avaí segue ali no meio da tabela, já o Operário do Paraná um pouquinho acima. O Paysandu em casa perdeu 3-0 para o Santos. O resultado mantém o Paysandu próximo da zona de rebaixamento e vivendo uma sequência negativa na Série B. Já são 4 jogos que o Paysandu não sabe o que é uma vitória, sendo 2 derrotas consecutivas. Já o Santos segue na liderança com uma longa sequência de invencibilidade. Quem mandou bem foi o Mirassol também, que venceu o Brusque por 2-0. O Mirassol segue na terceira posição da Série B com a campanha muito boa e com 3 vitórias consecutivas. Jogando em casa, o Mirassol ainda não perdeu nessa Série B. Já o Brusque segue numa situação dramática na zona de rebaixamento e há 3 jogos sem saber o que é vencer. O América Mineiro venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1. O resultado mantém o América Mineiro no G4 e também com a sequência de invencibilidade. Depois de 5 empates seguidos, o América Mineiro volta a vencer nessa Série B. Já o Botafogo de Ribeirão Preto, apesar da derrota, segue fora da zona de rebaixamento, pois a Chapecoense perdeu para o Ituano no estádio Novelli Júnior. Aliás, o resultado que mantém o Ituano na vice-lanterna, mas fica com mais possibilidade de pensar nas próximas rodadas a deixar a zona de rebaixamento. Já a Chapecoense chega à terceira derrota consecutiva e em crise. Sport venceu o Amazonas por 3-2. Segue ali em quinto lugar na Série B. Lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos. Se vencer esses 2 jogos a menos, o Sport, que seria o líder da Série B, isso é importante destacar, né? O Sport também vem de 5 jogos de invencibilidade. Já o Amazonas segue próximo ali da zona de rebaixamento e viu a sua sequência invicta cair nesse jogo. Bom, Coritiba e Ponte Preta empataram 1-1. O resultado no Couto Pereira faz o Coritiba ter conquistado apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e o time segue ali perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A Ponte Preta, como alento, quebrou aquela sequência de derrotas como visitante. Isso porque a Ponte Preta com Nelsinho Batista ganhou todas as partidas em casa, mas o desempenho fora de casa é muito ruim. O Novo Horizontino segue implacável e venceu o CRB fora de casa por 1-0. É a terceira vitória seguida do Novo Horizontino. O Novo Horizontino que não perde há bastante tempo na Série B e segue na caça ao líder Santos. A diferença para o líder é de apenas 1 ponto. Já o CRB segue no meio da tabela com 4 jogos sem vitória e 2 derrotas consecutivas. O Guarani venceu o Vila Nova por 2-0. Depois de um bom tempo, o Guarani volta a vencer, né? Nos últimos 3 jogos o desempenho até que é positivo, 2 vitórias em 3 jogos, porém o Guarani segue na lanterna numa situação desesperadora apesar da vitória. Já o Vila Nova com a derrota deixou o G4. O Goiás na Serrinha venceu o Ceará por 2-1. E o que chama atenção nesse jogo de virada foi que os 2 gols do Goiás foram marcados de pênalti. Sabe quem marcou os gols dessa partida? O goleiro Tadeu cobrou os 2 pênaltis e fez os gols que garantiram a reabilitação e a primeira vitória do técnico Wagner Mancini no comando do Goiás. Com isso, o Goiás sobe para a 9ª posição e volta a sonhar ali com o G4. Já o Ceará desperdiça a oportunidade de colar no G4 da Série B.